Um Viver em Outro Mundo, capítulo 183. Autor: Turtleme 93. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Laura estava prestes a dizer alguma coisa quando Karen acenou com a mão para impedi-la. Eu, seu pai, fui muito cauteloso durante toda a minha vida, pois temia que seu avô e a grande senhora me machucassem. Por isso decidi não estudar muito. Mesmo nas artes militares, fiz questão de mostrar que não tinha potencial. Como tal, era impossível para me vingar pela sua avó. Contudo, você é diferente. Você demonstrou um talento extraordinário para os negócios e, acrescentando a orientação do tio Kun, você tem muita capacidade de fazer as coisas. Agora, você conseguiu uma ótima posição aqui no Ducado de Purcell. Não se esqueça que mesmo antes de você conhecer o Sr. Zawai, nós não tínhamos nenhum apoio dos membros internos do clã. Nem as pessoas do Ducado de Purcell teriam nos apoiado se ofendêssemos o clã Marquei. Os olhos de Karen brilharam com raios de sabedoria enquanto continuava a explicação para Laura. A situação agora é diferente. O Sr. Zawai tem os bens alimentares, então, certamente, ele pode controlar os preços dos alimentos aqui no Ducado de Purcell. O clã Purcell também lhe deve uma dívida, e o Sr. Zawai é um mago poderoso. Para resumir tudo isso, você acha que o clã Purcell teria nos dado cara só porque você os ajudou? Eu não nego a existência dessa razão, mas também pode ser devido ao nosso relacionamento com o Sr. Zawai. Esses grandes nobres só demonstram bondade se puderem obter benefícios disso. Kun e Laura ficaram chocados ao olharem para Karen. Eles nunca pensaram que Karen, que só havia conduzido pesquisas mágicas com todo o coração, seria capaz de analisar sua situação. E inesperadamente, uma após a outra, eram todas deduções razoáveis. Karen olhou para as aparências e sorriu. Bem, eu te contei tudo, para que você possa descobrir sobre tudo. Laura, esta não é apenas uma oportunidade para fazer amizade com o clã Purcell e com o Sr. Zawai, mas é a melhor forma, e a melhor época para cortar completamente nosso relacionamento com o clã Marquei. Embora o clã Marquei seja poderoso, no final eles ainda são apenas um clã mercantil. Os métodos que eles podem usar só podem ser atribuídos aos seus aspectos comerciais, enquanto em outros aspectos eles são muito fracos. Além disso, não se esqueça que no continente, não é apenas o clã Marquei que se chama de clã mercantil. Nos últimos anos, o clã Marquei ofendeu vários clãs mercantis devido à expansão de seus negócios. Se eles vão receber uma grande perda, então essas pessoas não deixaram essa chance passar. Se o clã Purcell é gordo, então o clã Marquei é um obeso, não é? Kun e Laura não pensaram nesse ponto. Ambos tinham pensado no clã Marquei como um poder colossal, uma que não era afável. Eles esqueceram que um monstro só poderia ser combatido com outro monstro. Um movimento errado fará com que suas mortes se tornem mais miseráveis do que as dos camarões. Karen olhou para os dois e continuou. Mais uma coisa. Nos últimos dias, embora esteja pesquisando, também tenho estado em contato com magos, farmacêuticos e alquimistas que conheço. Se eles se moverem, tal força não seria pequena. Se você precisar da minha ajuda para qualquer coisa, desde que o assunto não seja sobre qualquer aspecto do mercado, sobre o qual eu não entendo muito, apenas me procure na sala de estudo. Karen se levantou e deu um tapinha na cabeça de Laura, dizendo: você não precisa se preocupar com nada. Mesmo que o clã Marquei seja forte, minha filha também é. Agora que saímos do ninho e entramos em conflitos e desentendimentos com eles, não tenha medo e não se preocupe, seu pai te apoia. Ele se virou e saiu, depois continuou, a magia que eu tenho pesquisado não parece certa, eu devo voltar e dar uma olhada. Ele desapareceu completamente da sala de estudo. Laura olhou para Karen de volta com os olhos marejados. Somente quando Karen desapareceu completamente de sua visão, ela então enxugou as lágrimas. Ela se virou para Kun e disse: Vovô Kun, marque uma reunião entre eu e a Lodia para amanhã. Eu lhe darei meu último aviso. Se ele não me der cara e ainda continuar, então ele não deveria me culpar por ser indelicada.
Kun assentiu e respondeu com uma expressão satisfeita. Eu estava pensando que o segundo jovem mestre não entendia sobre esses assuntos, mas acontece que o jovem mestre tem um entendimento muito claro. Ah, não me admira. Naquela época, quando o jovem mestre pediu para ser colocado no ducado de Purcell, eu pensei que ele tinha perdido completamente a esperança. Eu não pensei que o jovem mestre estivesse planejando alguma coisa. O movimento do jovem mestre é muito feroz, especialmente porque a influência do clã Marquet no clã Purcell era mais fraca. Enquanto estiver aqui todos os dias, o clã Marquet provavelmente não terá como lidar conosco. Assim, isso é bom. O pai não é idiota. Laura respondeu com um sorriso. É só que ele não usou seu tempo para pensar sobre isso. Eu olhei na sua pesquisa uma vez, e depois disso eu me senti tonta. A transformação de Karen hoje os deixou felizes. Eles não tinham pensado em deixar Karen ajudá-los, mas com a atitude de Karen, eles agora fariam. Às vezes, a atitude de uma pessoa era muito mais importante do que seus outros aspectos. Kun mostrou um leve sorriso quando disse, vou marcar sua reunião com a Ludia para amanhã. Vai e ataque ele. Se ele não sabe diferenciar o bem do mal, então não seja educada e ordenada com ele. Então, você deve ir até o Grão-Duque Evan e espere as coisas se acalmarem com o Grão-Duque. Então vá pessoalmente ao Sr. Zawai e claramente discuta o assunto. Laura assentiu, tudo bem, vou começar os arranjos. Vovô Kun, essas pessoas parecem estar vindo em nossa direção. Esta é a nossa mansão, então quando eles virem eles não deveriam fazer tanto barulho. Nossos rostos não ficariam bem. Os olhos de Kun brilhavam com uma luz fria enquanto ele respondia, tenho certeza, em nossa mansão, eles não podem se dar ao luxo de provocar uma tempestade sem nenhum motivo. Parece que eles estão vindo com algumas novidades. As vozes se desvaneceram quando um criado parou diante de sua porta. Olhando para Laura e Kun, o criado disse, jovem senhorita, mordomo, este pequeno tem algo a relatar. Kun assentiu, entre. O criado curvou seu corpo enquanto entrava e ficou quieto na frente de Kun. Kun ordenou, fale. O criado respondeu, o mordomo Alodia pediu que 3 pessoas entrassem em seu quarto. Embora essas 3 pessoas parecessem fazer parte de sua comitiva, do meu ponto de vista, seus movimentos e maneiras não são de pessoas comuns. Eles parecem colocar ênfase em ver como eles se parecem. Kun assentiu, há algo mais. O criado balançou a cabeça e Kun fez sinal com a mão, permitindo que o criado recuasse. Laura virou a cabeça para olhar para Kun e perguntou, eles investigaram o estado dessas 3 pessoas completamente? Kun balançou a cabeça e disse, eles não fizeram, como essas 3 eram novos rostos. Evidentemente, eles eram personagens que já tinham os antecedentes branco. As flutuações de seu ki de batalha também não são óbvias. Aparentemente, o jovem mestre Carlo recrutou novos homens. Laura assentiu, primeiro, vamos fazê-los parecer otimistas. De agora em diante, se Elodia trouxer mais pessoas, não podemos deixá-la sair de nossa mansão. Vovô Kun, olhe para aquelas pessoas que entraram em contato com ele. Desde que tenham contato, não importa quem seja, são suspeitos. Kun assentiu, levantou-se e foi organizar os assuntos. Laura caminhou até a porta da sala de estudos e olhou para o céu já escurecido enquanto murmurava, já que o pai não tem problemas, devemos fazer uma boa jogada. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, Laura chegou à sala de estudo. Kun liderou a Lodia quando eles também entraram na sala de estudo. A Lodia imediatamente deu uma saudação a Laura, mostrando sua etiqueta em uma situação tão normal. Laura acenou com a cabeça enquanto seus olhos ainda olhavam para os arquivos sobre a mesa e dizia para Lodia, mordomo, hoje eu estava procurando por você e queria lhe contar uma coisa. Recentemente, o clã Purcell sobreviveu através de uma crise alimentar, e grande parte da população ainda está em guarda. Por causa disso, as ruas não são tão pacíficas quanto antes, então espero que o mordomo Alodia não permita que aqueles que vieram com você se movam. Este é Ducado de Purcell, que não é comparável a outros lugares e está perto da pradaria dos Homens-Fera.
As práticas sociais são diferentes aqui. Se um acidente realmente acontecesse, então eu não seria capaz de confessá-lo facilmente ao quinto tio. Cumprimentando respeitosamente, a Ludia recuou. Cum permaneceu observando a Ludia quando ele partiu, e então disse a Laura: Jovem senhorita, parece que seu alerta não foi eficaz. A expressão de Ludia era obviamente superficial. Em seu coração, era impossível fazer o que Laura disse a ele. Laura resmungou friamente. No passado, nem dependíamos do clã Marquei. HMPH, vovô Kun, transmita a minha mensagem para todos. Não permita que nenhum deles saia do complexo. Se eles se atreverem a insistir em sair, então quebre as duas pernas. Prepare a carruagem, eu vou para a mansão do Grão-Duque. Kun obedeceu e imediatamente desceu para preparar a carruagem para Laura. Agora que tinham certeza de que Elodia não poderia deixar a mansão, ele teria colocado trabalho em outras pessoas. É preciso saber que lidar com Elodia não seria assim tão fácil. Quando Laura deixou o pé esquerdo de fora da casa, uma das pessoas de Elodia também tentou sair. Este homem foi um daqueles que foram vistos com Elodia na noite passada. Enquanto ele caminhava em frente ao portão, um criado estacionado do lado de dentro parou e perguntou com um sorriso: Esse irmão mais novo pode saber para onde você está indo? O homem ficou surpreso por um momento. Ele olhou para o empregado e disse: É a minha primeira vez na cidade-casa, então eu queria dar uma olhada e passear um pouco. O irmãozinho precisa de algo de mim? O empregado olhou para ele e deu uma risadinha. Ah, eu não tenho problemas com você. Mas hoje, a jovem senhorita ordenou que ninguém saísse da mansão, senão seremos forçados a quebrar as duas pernas. Este irmãozinho só se preocupa com o irmão mais velho. Não seria bom ser punido. O homem sorriu, mas suas feições estavam realmente frias. As pessoas dentro da residência de Laura foram todos treinados por ela ao longo destes anos. Foi por isso que sua lealdade a ela também era muito alta. Somando-se à situação atual, embora parecessem grandes, comparados aos aristocratas, eles eram apenas uma pequena família. Além disso, na hierarquia dentro desta casa, ela era naturalmente a pessoa presente com mais poder e não seria disputada sobre esse tipo de coisa. O coração dos servos eram todos voltados para o seu mestre, o que, claro, significava que toda essa honra seria para Laura. Assim que o homem ouviu o que o criado disse, sua aparência não pôde deixar de mudar. Ele refutou com raiva: Isso é um absurdo. Nós não somos pessoas da sua casa, então por que você nos limita? Você também se atreve a cortar nossos pés? Eu escolhi sair hoje, então vou olhar e ver como seu mordomo vai me punir. Ele levantou o pé para sair depois disso. Viver em outro mundo. Capítulo 184. Os olhos do criado estacionado no portão brilharam com frieza. Movendo as mãos ligeiramente, um bastão apareceu para atacar o homem que queria sair. O homem interceptou o ataque dos servos. Sua estatura girava enquanto ele simultaneamente atirava dardos de suas mãos no criado. O bastão era escuro como o breu e não emitia nenhum brilho. Contudo, depois de ser brandido, o bastão emitiu uma aura muito pesada, mostrando que esse bastão de metal foi forjado através de um método especial. Aquele homem obviamente não era fácil de lidar. Com um leve movimento de seu corpo, uma espada perfurante apareceu em suas mãos. Como Kun sugeriu, esse homem era um assassino de Carlo. Essa espada perfurante era sua arma. O homem estava prestes a cortar com a espada quando foi subitamente bloqueado pelo bastão do criado. De repente, duas flechas vieram do nada e foram atiradas diretamente nas pernas do homem. O tempo e o ângulo das flechas foram muito bons. Ele foi acertado enquanto o criado tinha bloqueado a espada do homem com seu bastão. Então não havia como o homem se afastar depois que as flechas emplumadas aparecessem. Assim, eles selaram sua retirada. O homem viu o ataque, mas não se escondeu. Em vez disso, uma foice voou para fora da porta. Uma após a outra, as duas flechas emplumadas foram cortadas no ar. Naquele momento crucial, outro criado pediu que parassem. O bastão na mão do criado parou e os dois olharam na direção da porta.
Duas pessoas saíram devagar da porta. Uma era Lodia, enquanto o outro era uma das três pessoas convocadas por ele na noite anterior. A corrente da foice estava em suas mãos. Lodia observava o porteiro e os criados com uma expressão carrancuda. Com uma voz fria, ele disse: como todos vocês ousam? Quem te deu coragem para colocar as mãos no meu povo? O criado na verdade não teve medo dele. Ele resmungou friamente enquanto observava Lodia. A jovem senhorita nos ordenou que hoje ninguém poderá sair da residência. Se alguém ousar desobedecer a essa ordem, então devemos quebrar suas pernas. Lodia olhou para o criado e, com um olhar mais frio, refutou: não se esqueça, esta é a mansão do clã Marquet e todos vocês são servos do clã Marquet. Ofender o quinto jovem mestre não beneficiaria nenhum de vocês. O criado zombou: eu não sei sobre o clã Marquet, mas o que eu sei é que no ducado de Purcell, há apenas a mansão da fé. Na mansão da fé, existem apenas dois mestres. O primeiro é Karen, enquanto o outro é Laura. Outros não têm qualquer direito de se chamarem de nossos mestres. Os olhos de Lodia brilharam com uma luz. Com uma voz fria, ele disse: bom, você se atreve a falar contra nós. O clã Marquet possui esta residência e você ousa se rebelar? Quem disse que essa residência é do clã Marquet? Uma voz rouca falou essas palavras, e todos sabiam do prestígio do homem por trás disso. Com Lodia, desta vez, não saudou, mas em vez disso respondeu: agora o proprietário dessa residência não possui o sobrenome Marquet. Este lugar não é do comércio Marquet. Como bufou, um lacaio que não sabe nada. Como eu disse, a mansão da fé não é do clã Marquet. Não há membros do clã Marquet aqui exceto duas pessoas. Um é o segundo jovem mestre, e a outra é a jovem senhorita Laura. As palavras da jovem senhorita Laura são a lei. Quem ousar não cumprir será executado. Marque minhas palavras. Vá em frente e tente sair dos portões desta residência. Depois que Kun declarou essas coisas, sua expressão permaneceu calma. Enquanto Lodia observava, ele ficou bastante surpreso. Adicionando o comportamento calmo de Kun, era como se Lodia já fosse um homem morto. Ele entendeu. Hoje, se eles ousarem deixar a residência, certamente morrerão. A maioria desses homens, embora fossem mestres, quando enfrentassem Kun, obviamente sofreriam uma derrota. Kun era um especialista do 8º nível, e os homens que vieram desta vez não tinham nenhum especialista no 8º nível. Lodia olhou friamente para Kun e disse: tudo bem. Com as palavras do mordomo Kun, não tenho mais nada a dizer. Entretanto, este assunto será conhecido pelo quinto jovem mestre. Kun riu um pouco e disse: ninguém lhe disse para não fazer isso, mas é melhor você não sair da residência. Caso contrário, não me culpe por ser indelicado. Se algum de vocês se atrever a quebrar esta regra hoje, então ambas as pernas serão quebradas. Ninguém deve ousar pensar em ser indisciplinado aqui na Mansão da Fé. Mansão da Fé era o nome da mansão onde Laura residia. No continente Ark, o nome de uma mansão aristocrática tinha seu próprio sobrenome, como a Mansão Shen, a Mansão Zhao e assim por diante. Contudo, geralmente, isso normalmente não seria feito. Os aristocratas tendiam a nomear suas mansões com o título. Por exemplo, o clã Purcell tinha a mansão do Grão-Duque, e o Marquês teria a mansão do Marquês, e assim por diante. Mesmo se alguém não fosse um comerciante ou um aristocrata, eles poderiam nomear suas próprias residências com um nome elegante, como a Residência Brisa Gentil, a Corte Floresta da Montanha e assim por diante. Muitos poucos pendurariam uma placa apenas com o sobrenome gravado nela. Contudo, as roupas dos criados em cada mansão sempre teriam o sobrenome dos mestres ou o ornamento do clã dos anfitriões. Isso também funcionava como uma prova de identidade. A razão pela qual Laura chamou a residência de Mansão da Fé no Ducado de Purcell foi porque ela queria que os servos e as pessoas da Mansão da Fé se lembrassem de que ser um empresário dependia de alguém que tivesse boa fé. Lodia ouviu o que Kun disse e ele não pôde deixar de ficar furioso com o homem. Seus olhos se encheram de fúria quando ele disse: eu acho que este ousa. Logo depois de dizer essas palavras,
Ele ouviu dois sons de rachaduras retumbantes. Um grito lamentável soou de seu subordinado atrás dele. Elodie olhou para trás e viu seu subordinado cair. Os ossos estavam saindo de suas pernas, obviamente quebrados. Depois de ver essa situação, Elodie não pôde deixar de virar a cabeça para Kun. Você tem coragem. Kun bufou. Não esqueça. Aqui no Ducado de Purcell, você não é o mestre nem o quinto jovem mestre. É melhor que você seja honesto. Se você continuar a ter esse tipo de atitude como hoje, não culpe minha mão por ser sem coração. Ele então se virou e nem olhou para Elodie. Elodie estava com raiva. Seus dentes cerrados rangiam ruidosamente, mas ele não tinha escolha, pois ele e seus homens viviam sob o teto da mansão. Assim, eles tiveram que abaixar suas cabeças. Elodie respirou fundo algumas vezes, se acalmou, depois se virou e ordenou ao homem: traga-o e vamos embora. Ele jogou as mangas, e caminhou em direção à mansão. Ele não se atreveu a deixar a mansão, porque se o fizesse, Kun não deixaria sair. O que aconteceu na mansão da fé não era algo que Laura conhecesse. Ela tinha acabado de chegar à mansão do Grão-Duque naquele momento. Desde que seu status era bem alto na mansão do Grão-Duque, as pessoas do clã Purcell a conheciam. Durante esse tempo de crise para o clã Purcell, Laura corajosamente deu um passo à frente para ajudar o clã Purcell em seu tempo de necessidade. Além disso, o Lorde do clã também tinha um ótimo relacionamento com ela. Pode-se dizer que o Lorde do clã conseguiu sua posição com a ajuda de Laura. Os anciãos não esconderam aquelas palavras aqui dentro da mansão do Grão-Duque, então não era um segredo. Portanto, os servos também sabiam disso. Uma vez que viram a carruagem de Laura, alguém imediatamente foi avisar a outra criada para levar educadamente Laura pelo segundo portão. Laura foi rapidamente recebida na sala de estudos da mansão do Grão-Duque. A sala de estudos do Grão-Duque não era simples, pois esta sala de estudo também era seu local de trabalho. Quando o ex-primeiro ancião estava no poder, ninguém foi à sala de estudos do Grão-Duque Ivan. Porém, agora, era diferente. Todos os dias, haviam muitas pessoas diferentes entrando e saindo de lá agora. Sua sala de estudo era muito grande, quase 100 metros quadrados. Havia um pilar de pedra azul no centro da sala, e o chão era de mármore branco e estava muito limpo. A sala de estudo tinha várias prateleiras cheias de livros, enquanto o outro lado tinha uma lareira. Havia um total de 8 portas e 6 janelas na sala de estudo, deixando a sala bem iluminada. No canto interno da sala de estudo, havia uma mesa grande. A mesa era de cor vermelha e bastante luminosa, aparentemente feita de alguns materiais antigos. 3 filas de cadeiras estavam dispostas de um lado, enquanto atrás da mesa havia outra cadeira. A parede atrás da mesa tinha um retrato de uma pessoa pendurada ali. Essa pessoa usava uma armadura, a mão apoiada em uma espada, e ele usava um capacete com chifres. O retrato era grande, maior que um tamanho natural. Embora fosse apenas um retrato, as pessoas realmente se sentiriam intimidadas pela maneira imponente do retrato. A pessoa mostrada foi o primeiro Grão-Duque do clã Purcell, Naren Purcell. Toda vez que Laura estava na sala de estudo, sempre dava uma olhada no retrato primeiro. A imagem do retrato era muito boa. A pessoa retratada era completamente imponente. Ao entrar pela porta da sala de estudo, havia uma combinação de sofá e mesa de centro. O sofá podia acomodar uma dúzia de pessoas e era usado como uma área de espera para os subordinados do Grão-Duque, ou como um lugar onde os hóspedes esperavam pelo Grão-Duque. Ivan estava perto do sofá, esperando por Laura. Ao vê-la, ele acenou com a mão, sorrindo enquanto dizia: "Pequena Laura, venha e sente-se." A idade do Grão-Duque Ivan era quase a mesma que a de Karen. Além disso, ele tinha um temperamento direto. Desde que ele estava familiarizado com Laura, ele a chamou de Pequena Laura, mostrando sua intimidade. Laura respondeu com um sorriso: "Grão-Duque, me desculpe por incomodar você novamente hoje." Ivan fez uma careta comprida e perguntou: "Quantas vezes eu terei que lembrar você de me chamar Ivan? Da próxima vez que me chamar errado, eu não vou deixar você passar pelos portões."
Laura não insistiu e respondeu com um sorriso: Tio Evan, isso é um pouco descortês. Ainda assim, eu vou te chamar assim. Ela então se sentou no sofá e um criado chegou com uma xícara de chá. Depois que os dois se sentaram, Evan ordenou ao criado que recuasse. Ele olhou para Laura e perguntou: Qual é o problema desta vez? É devido a essa pessoa de algum tempo atrás? Fique tranquila, eu já o havia avisado. Laura sorriu amargamente. Seu aviso, mesmo se for útil, não foi mantido em seus corações. Ivan parou por um momento e os dois se encararam. O que há de errado? Eles realmente ousaram se mover contra nós? Eles estão cansados de viver. Laura sorriu ironicamente. Eles não ousaram se mover contra mim, mas eles pretendem atacar o Sr. Zawai. Se eles tiverem sucesso, eu perderia os produtos Toyuan. Se eles não forem bem-sucedidos, então eles definitivamente continuarão a assediar o Sr. Zawai. Se o Sr. Zawai entrar em conflito com eles, isso será igual a um conflito com o clã Marquei. É com isso que estou preocupada. Embora o temperamento de Evan fosse direto, ele não era estúpido. Ele lutou por um longo tempo contra Kaiser e, finalmente, depois de colaborar com Laura, ele tirou seu poder de uma só vez. Como essa pessoa poderia ser um tolo? Portanto, enquanto ouvia Laura, ele rapidamente entendeu o que ela queria dizer. Viver em outro mundo. Capítulo 185. Ivan franziu a testa e disse: Nós devemos controlar esse assunto envolvendo o Sr. Zawai. Tivemos a sorte de receber ajuda do Senhor durante a crise. Caso contrário, as perdas do clã por seu teriam sido muito grandes. Nós absolutamente não podemos permitir que eles tenham sucesso. Laura suspirou. O problema é que está no fato de meus tios não me apoiarem. Eles são lobos, e ser visto por eles não será bom. Desta vez, eles enviaram alguém e não planejavam deixar o Sr. Zawai sair. Se o Sr. Zawai obedecer a eles, então seria uma sorte para eles. Mas se ele não obedecer, eles certamente assombrarão o Sr. Zawai. Um par de dias atrás, eu tinha falado com o Sr. Zawai e ele me disse que era impossível para ele cumprir suas exigências. Então pedi a ele que me desse um pouco de cara. Contanto que eles não façam nada de excessivo, então o Sr. Zawai não daria muita atenção. Se eles se moverem excessivamente, então o Sr. Zawai não aceitaria minhas preocupações e, ao invés disso, lidaria com eles. A essa altura, o que temo é que haverá um grande conflito entre o clã Marquei e o Sr. Zawai. Evan entendeu que Laura estava testando-o para ver qual seria sua atitude em relação a Zawai. Na verdade, Laura não precisava fazer isso. Evan já tinha seus próprios planos. Evan era uma pessoa que notou graciosidade e era um homem de gratidão. Caso contrário, ele não teria ajudado o clã Buda no passado. Devido a isso, ele havia perdido a autoridade dentro do clã, mas nunca se arrependeu de suas ações. Foi também por causa disso que ele viu o temperamento violento do clã por seu. Ele suportou e, finalmente, hoje, ele detinha esse poder. Ele chegou ao poder desta vez com a ajuda de Laura e Zawai. Portanto, ele era muito grato a eles. Ele queria muito se encontrar com Zawai. Com relação à magia de Zawai, ele também sabia que sua eficiência na batalha não era fraca. Além da ajuda de Zawai, ele também exigiu sua proeza de batalha. Mas, Zawai não queria receber nenhum convidado. Ele não se encontraria nem com o clã por seu. Só Laura foi capaz de vê-lo, portanto, Evan considerou Laura altamente. Isso era o que Kun tinha dito. Ele tinha dito que Evan considerava Laura não era apenas por causa de sua gratidão, mas ainda mais por causa de sua conexão com Zawai. Evan foi muito claro. Se ele permitisse o que o clã Marquei queria, então seria improvável que Zawai continuasse morando na Montanha de Pedra. Não ter qualquer contato com Zawai agora não era o principal problema. Em vez disso, ele temia que Zawai pudesse se tornar seu problema. Portanto, ele não poderia deixar o clã Marquei ser bem-sucedido. Ele estava disposto a ofender o clã Marquei, enquanto Zawai permanecesse. Se Zawai permanecer, então, mais tarde, o ducado de Purcell não teria nenhum problema em relação à comida.
Se o relacionamento deles com Zhao Ai fosse bom, mais tarde, se o clã Purcell enfrentasse problemas, Zhao Ai os ajudaria. A força de Zhao Ai não era fraca. Se ele estivesse disposto a ajudar o clã Purcell, então a força do clã Purcell aumentaria, o que era bom para eles. Para ser honesto, Evan não teve uma impressão favorável daqueles grandes clãs mercantes. Se esses grandes clãs mercantes não tivessem agido maliciosamente antes na crise alimentar, então a situação não teria se desenvolvido para o que era hoje. Embora fosse ele quem mais lucrasse no final, ele não agradeceria a essas pessoas. Isso porque Ivan era do clã Purcell, e esses grandes clãs mercantes ousaram agir contra seu clã. A reputação do clã Marquei no continente não era boa. Além de Laura, os outros membros do clã Marquei tinham sido apelidados de membros vampiro. Um vampiro era uma criatura escura que sugava o sangue de humanos e bestas mágicas para que eles pudessem viver e também se transformarem em morcegos. Eles eram criaturas irritantes. Foi assim que as pessoas descreveram o clã Marquei, e era assim que a reputação deles era. Para um clã de vampiros, você expulsaria seu próprio benfeitor poderoso e forte. Apenas idiotas fariam isso. Obviamente, Evan teve os mesmos pensamentos do que Kun. Ambos pensaram que Zhao Ai tinha um fundo poderoso, caso contrário, seria impossível fornecer uma quantidade tão grande de comida. Embora as pessoas não tivessem ouvido falar de uma pessoa como Zhao Ai aqui no Império Aksu, não havia a garantia de que Zhao Ai não era um grande senhor de outra região. Se Zhao Ai era, então ofendê-lo seria uma péssima escolha. O continente foi dividido em várias regiões. Contudo, em todas as regiões, um aristocrata sempre seria respeitado. Mesmo em tempos de guerra, quando um aristocrata derrotado fosse capturado, eles poderiam usar essa pessoa para pedir um resgate. Assim, aquele cativo não receberia nenhum dano. Com isso, podia-se ver a influência de um aristocrata. Neste caso, como poderia Evan ofender um aristocrata não identificado? Evan não podia dizer que Zhao Ai não era um aristocrata de alguma outra região. Com relação a isso, era igual a fazer contatos com a aristocracia de outra região. Dessa forma, mesmo que o clã Purcell enfrentasse alguma tragédia dentro do Império Aksu no futuro, eles ainda poderiam buscar o exílio para outra região. Havia essa regra não escrita entre os aristocratas do continente Ark. Por exemplo, se você fosse um aristocrata do Império Aksu, e você cometesse traição ou algum outro crime contra o seu império, então você não seria capaz de ficar lá. Então, você poderia buscar proteção com outro aristocrata de uma região, desde que o aristocrata dessa região fosse do mesmo nível ou superior. Evan não tinha tais contatos com aristocratas de outras regiões. O clã Buda, outrora um grande clã, degenerou para sua situação atual porque seu tempo como aristocrata era muito curto. Além disso, sua própria força não era tão boa e eles também não tinham conexões com os aristocratas de regiões estrangeiras. Estas foram as razões pelas quais eles não puderam deixar o Império Aksu com segurança. Eles não poderiam sair do Império, pois não tinham conexões, nem outras regiões os aceitariam como seus próprios aristocratas, a fim de evitar ofender desnecessariamente o Império Aksu. Como não podiam crescer em outra região, e definitivamente não encontraria nenhuma segurança ali, sua situação deteriorou-se a tal nível. Desde que Evan viu o que aconteceu com o clã Buda, ele adquiriu uma sensação de crise. Assim, ele queria estabelecer uma conexão com os aristocratas de outras regiões. Com tal ideia, era impossível para Ivan não olhar para essa situação de Zhao Ai. Então ele assentiu e perguntou: "O senhor Zhao Ai certamente não estará enfrentando nenhum acidente. Então eu me pergunto o que você pretende fazer?" Laura bufou. Ontem contei ao pai sobre a situação e o pai deixou sua postura clara. Aqui no Ducado de Purcell, tudo o que ganhamos foi devido ao nosso próprio trabalho duro. Agora, não podemos ser considerados membros do clã Marquei, desde que o Sr. Zhao Ai nos ajudou, como eu não poderia ajudar o Sr. Zhao Ai. Evan assentiu, dizendo: "Isso é bom. Como não é bom lidar com o clã Marquei sozinho, pode funcionar com a nossa força tripla."
Temos que falar com o Sr. Zawai. Já que eu não posso falar com ele, você deve ir até ele e contar sobre o clã Purcell e sobre esses assuntos. Diga-lhe também que ele pode ficar tranquilo. Laura respirou fundo, sorriu e disse, depois de ouvir o que o tio Evan disse, sinto-me aliviada. Eu certamente direi estas palavras para o Sr. Zawai. Na verdade, eu realmente quero dizer isso. O Sr. Zawai não teme o clã Marquei. Enquanto o clã Marquei não enviar um especialista do 9º nível, eles não poderão vencer o Sr. Zawai. Entretanto, o que temo que aconteça, é que o clã Marquei possa ficar desesperado. Se eles se tornarem completamente desesperados, então eles podem fazer qualquer coisa. Ivan assentiu com a cabeça calmamente. Este assunto é realmente problemático. Antes, nosso clã Purcell tinha 2 deidades, mas Buffy, o Santo do Vento, tinha ido para o pântano do cadáver apodrecido. Depois de tanto tempo, ele ainda não voltou. Temo que ele foi infeliz em vez de feliz. Com isso, o poder total de nosso clã diminuiu. As coisas são um pouco difíceis, mas deixe o Sr. Zawai saber que se o clã Marquei realmente enviar um especialista do 9º nível, então mesmo que eu tenha que desistir de minha autoridade, pedirei a deidade consagrada que a se move e se livre deles. Laura assentiu. Suspirando, ela disse, isso é só se o pior acontecer. Eu vim aqui hoje para avisar o tio Evan para estar preparado com antecedência caso algo aconteça. Evan assentiu. Olhou para Laura e disse, você tem que estar preparada. Se desta vez o clã Marquei não ousar se mover contra o Sr. Zawai, então eles certamente se moverão contra você. O Sr. Zawai é um alvo pequeno, e eles não ousariam se mover contra o clã Purcell. Por outro lado, você é diferente porque tem muitas lojas. Suas lojas são grandes, assim, eles podem vir e pegar você. Laura assentiu, meu pessoal está muito nervoso. Contudo, quando falei com o Sr. Zawai, ele me disse para avisá-lo se houvesse algum problema e que ele me ajudaria. Porém, quando o Sr. Zawai enviou mortos-vivos no passado, eu estava com muito medo deles, então ele não insistiu na ideia. Desta vez, devo ter uma pele mais grossa. Não há mortos-vivos ruins. Às vezes, eles são melhores que os humanos. Ivan respondeu com um sorriso. Tenho um pouco de inveja do Sr. Zawai, já que não tinha talento para aprender magia. Eu realmente queria ser um mago negro. Laura, você e o Sr. Zawai tiveram muito contato, então, por favor, me diga que tipo de pessoa é o Sr. Zawai? Laura sorriu ao ouvir Evan questionar. O Sr. Zawai é uma boa pessoa, mas um mago negro muito tradicional. Ele veste um robe preto e tem mais mortos-vivos do que humanos ao seu redor. Ele também não quer ver tanto as outras pessoas. Entretanto, ele tem um bom coração, e eu sinto que a idade dele provavelmente não é muito velha. Eu não acho que ele é tão velho quanto o tio Evan. Depois de ouvir o que Laura disse, Evan parou por um momento, depois perguntou, você está dizendo a verdade? A idade do Sr. Zawai é menor que a minha. Laura assentiu e respondeu, sim. Embora eu não tenha visto sua aparência, sua voz me diz que ele é jovem. Evan assentiu. Seu coração realmente ficou surpreso, mas isso fortaleceu suas crenças sobre Zawai ser um mago poderoso, especialmente depois de sua batalha anterior. Um mago do 6º nível seria um grande mestre do lado de fora, e muitos mercenários se apressariam para convidá-lo, mesmo que ele fosse um pouco caro. Isso porque a proeza de batalha de um mago era muito letal. No entanto, um jovem mago negro do 8º nível seria ainda mais incrível. Isso simplesmente significava que ele tinha uma grande chance de se tornar um especialista do 9º nível, uma das existências de pico no continente. Assim, tornar-se amigo de tal pessoa não lhe causaria nenhum dano. Viver em outro mundo. Capítulo 186. Laura tinha um motivo para contar tudo a Ivan. Ela temia que Ivan não estivesse disposto a cooperar, então ela revelou a idade de Zawai para que Ivan compreendesse melhor a importância de Zawai. Se um especialista tivesse a chance de chegar ao 9º nível, ajudá-lo e esperar que ele alcançasse esse nível daria grandes benefícios. Qualquer grande clã não perderia essa oportunidade.
Embora Laura e Evan não tivessem testemunhado pessoalmente o quão forte Zawai era, o fato de Zawai ter lidado com Garan não era algo que apenas Laura conhecia. Evan também sabia disso. Desde que Garan havia desaparecido, eles tinham uma compreensão geral de quão forte Zawai era. Laura entendeu ainda mais sobre a força de Zawai do que Evan, portanto, ela tentou vigorosamente facilitar uma aliança entre ela, Evan e Zawai. Uma vez que os três realmente se unissem, não teriam medo de ninguém. Na superfície, oficialmente o poder e a autoridade estariam com o clã Purcell, enquanto os aspectos comerciais iam para ela. Atrás deles estavam Zawai, que poderia fornecer a maior ajuda para qualquer um deles. Os três juntos seriam verdadeiramente uma união forte. Quando Evan olhou para Laura, ele de repente riu. Pequena Laura, seus pensamentos são realmente inteligentes. Eu não teria conhecido a força do Sr. Zawai, embora eu ainda tivesse ajudado o Sr. Zawai mesmo se você não me dissesse. Eu não vou deixar o Sr. Zawai ser incomodado por esses assuntos, então você deve imediatamente ir ao encontro dele. Você deve explicar e contar a ele tudo o que acabamos de conversar. O clã Marquei é forte, e devemos ter um consenso o mais rápido possível para que possamos ter uma chance de lutar contra eles. Laura levantou-se e disse, tudo bem, vou ver o Sr. Zawai então. Tio Evan, vou sair primeiro. Enquanto eu for ver o Sr. Zawai, vou ter que pedir a tio Evan para cuidar da nossa situação. Evan também se levantou, riu e disse, fique à vontade, nada vai acontecer, então vá em paz. Laura assentiu e se virou para ir embora. Laura saiu da mansão do Grão-Duque. Uma criado que esperava do lado de fora imediatamente relatou o que acontece na mansão da fé a Laura. Ela se sentou dentro da carruagem. Sentando-se em silêncio na carruagem, Laura ouviu o criado. Depois que o criado terminou o relatório, Laura assentiu, muito bom. Vovô Kun lidou com eles incrivelmente. Volte e diga ao vovô Kun que eu vou direto para a Montanha de Pedra. O criado obedeceu e imediatamente voltou. Laura virou a cabeça para a carruagem seguinte e ordenou a Sérgio, Sérgio, estamos indo para a Montanha de Pedra, nos encontrar com o Sr. Zawai. Sérgio obedeceu e imediatamente disse ao motorista para sair rapidamente da cidade casa e dirigir-se diretamente para a Montanha de Pedra. No momento, Laura não estava preocupada com a situação dentro da Mansão da Fé. Ela tinha Kun assumindo o comando pessoal, então eles tinham Evan para ajudá-los na cidade casa. Além disso, Laura dissera a Nier que soltasse os fantasmas virtuosos águias no início da manhã e os fizessem patrulhar e vigiar. Eles deveriam atacar qualquer um que deixasse a mansão. Pode-se dizer que, mesmo que Elodia quisesse sair, seria simplesmente impossível. Laura também acreditava que Kun estava apreensivo o suficiente e começou a investigar aqueles que se encontraram com os homens de Elodia ontem. Kun não deixaria essas pessoas irem. Agora eles só precisavam manter a Elodia lá. Eles precisavam esperar até que estivessem todos prontos antes de lidar com a Elodia. Laura também não se preocupou com a situação da cidade casa. Ela sabia que Carlo era autoconfiante demais. Ele pensou que enviando um mordomo, o grupo de Laura não ousaria fazer nada. Ele não teria pensado que, além de Laura ter administrado seus negócios na cidade casa por anos, sua força era grande o suficiente agora e agora ela não precisava temê-lo. Carlo julgara mal o assunto desta vez. Isso se deveu ao fato de que, ao longo de todos esses anos, o clã Marquei não foi contestado por causa de seu poder e influência. Isso fez com que eles inconscientemente ganhassem um complexo de superioridade, uma crença de que todos que encontrassem se curvariam diante deles. Eles não pensaram que os que ele encontrou neste momento tivessem espinhos. Nier olhou para a aflita Laura e disse, jovem senhorita, não há necessidade de apressar as coisas. Eu poderia enviar uma mensagem para o Sr. Zawai usando o fantasma virtuoso Águia. Presumivelmente, ele não será contra a nossa decisão. Laura olhou para Nier, sorriu e disse, menina boba, entregando uma mensagem enquanto ainda precisamos vê-lo pessoalmente. Esta questão é de maior importância, portanto,
Precisamos nos encontrar pessoalmente com o Sr. Zawai. Nier respondeu com um sorriso. Eu pensei que se fizéssemos isso, pareceria muito educado. O Sr. Zawai não nos disse para não sermos tão educados. Laura sorriu. Menina boba, sendo educada com o Sr. Zawai não é o ponto aqui. O que eu quis dizer é que deveríamos ir pessoalmente e frequentemente visitar e encontrar com o Sr. Zawai. Dessa forma, podemos tentar aproximar nosso relacionamento. Nier olhou para Laura. Então ela sorriu e disse, jovem senhorita, que ser mais íntima com o Sr. Zawai. Eu também acho que é bom ser um pouco mais íntima com o Sr. Zawai. Laura zombou dessas palavras, mas desta vez, de repente, ouviu um grito lamentável vindo de fora. Então ela ouviu Sérgio clamar freneticamente, protejam a jovem senhorita, mova-se rapidamente. Logo, ela ouviu o som do vento atravessando o ar. Desde que ela era um cavaleiro, ela sabia identificar qual era esse som. Era o som de flechas, um ataque massivo de flechas. Laura não estava preocupada com aquelas flechas batendo nela. Após sua modificação, sua carruagem consumiu os melhores materiais disponíveis. Ele simplesmente não seria destruído apenas por ser atingido com flechas. O que a preocupava era que os sons daquelas flechas indicavam que haviam muitos sendo mortos. Aparentemente, eles estavam sendo atacados por um grande número de pessoas. Ela não se mexeu. Olhando para a pele pálida de Nier, Laura sorriu e disse, não tenha medo, tudo ficará bem. Então ela virou a cabeça e gritou, Sérgio, tem quantos deles? Sérgio respondeu, sem ideia. Eles estão se escondendo na floresta enquanto atacam com flechas e nenhum saiu ainda. Jovem senhorita, acho que devemos acelerar. Quando chegarmos ao lugar do Sr. Zawai, estaremos a salvo. Com uma voz fria, Laura disse, temo que não seja tão fácil assim. Parece que o quinto tio não mandou apenas aludir. Boa. Quinto tio, parece que você realmente quer ter sucesso. Laura sabia claramente que Carl era uma pessoa sombria. Desta vez, eles temiam que ele tivesse escondido uma coisa cobrindo-a com outra. Ele havia secretamente planejado várias coisas. O primeiro plano deveria ser a Elodia, enquanto o plano oculto era apresentado por alguém desconhecido. Eles definitivamente não seriam uma pessoa comum. Caso contrário, Carlo não se sentia seguro, dando-lhes tarefas. Nier disse, jovem senhorita, o que devemos fazer agora? Alguma coisa acontecerá em nossa casa. Laura sacudiu a cabeça ao responder, não haverá nenhum incidente acontecendo em nossa casa. Mesmo que a coragem do quinto tio seja grande, ele não se atreveria a causar problemas dentro da cidade-casa, pois isso significaria ofender o clã Purcell. Se ele fizesse isso, então significaria que eles estariam em conflito com o clã Purcell. O quinto tio não tem coragem de fazer isso. Mesmo que seja o avô, ele não ousaria. Parece que alguém viu o que aconteceu mais cedo esta manhã em nossa residência. Assim eles saíram para nos dar uma lição. Nier assentiu e perguntou, dito isso, estamos em perigo? Laura sacudiu a cabeça, isso é difícil dizer. Eles sabem que as pessoas da cidade-casa estão sob o meu comando. Enquanto eu fosse removida, mesmo que o pai ou o avô Kun quisessem assumir o comando, não funcionaria porque a autoridade deles não seria verdadeira. Eles podem naturalmente deixá-los ir. Bem, vamos ver. Independentemente de como eles fazer isso, eu quero ver se eles realmente podem me colocar no meu lugar. Só então vários outros gritos foram ouvidos. Contudo, Laura percebeu que o grito não vinha daqueles que protegiam a carruagem junto com Sérgio. Ela rapidamente perguntou, o que aconteceu? Sérgio respondeu, jovem senhorita, pode haver alguém nos ajudando. Os gritos de um momento atrás vieram da floresta. Parece que alguém está atacando as pessoas que estavam nos emboscando. Laura ordenou, proteja a carruagem, não se mova descuidadamente. Os inimigos podem estar apenas levando você a uma armadilha. Não importa quem esteja nos ajudando, todos vocês devem se concentrar apenas em cuidar da carruagem. Depois de ouvir o comando, Sérgio imediatamente concordou. Os gritos vindos da floresta tornaram-se cada vez mais frequentes.
Depois de algum tempo, logo ouviram um apito da floresta. As sombras da floresta começaram a tremer quando um grande número de pessoas saiu correndo. As pessoas que corriam para a floresta estavam vestidas como mercenários. Eles tiraram suas armas enquanto se moviam em direção à carruagem. Entretanto, Sérgio notou que alguns na parte de trás usavam roupas de guerreiro pretas conforme eles perseguiam depois para matar. As armas dessas pessoas eram principalmente espadas perfurantes, e um olhar foi o suficiente para dizer que eles eram guerreiros mortos-vivos. Embora Sérgio não soubesse de onde esses guerreiros mortos-vivos vieram ou por que eles os estavam ajudando, ainda era uma coisa boa que eles estavam ajudando. Ele manteve seus 20 subordinados ao redor da carruagem, não ousando dar um passo para longe dela. Vendo os mercenários se aproximando deles, Sérgio e o restante inconscientemente agarraram suas armas. Contudo, durante esse tempo, o céu subitamente ressoou com o grito baixo e profundo de uma águia. Sérgio não entendeu o que estava acontecendo antes de ver o céu escurecer quando uma grande águia apareceu no ar, mergulhando diretamente para baixo e surpreendendo-o. No entanto, ele descobriu que a águia não estava atacando-o. Em vez disso, envolveu diretamente os mercenários. Esta foi a primeira vez que Sérgio viu a proeza de batalha dessas águias. Foi simplesmente muito forte. As águias se agitaram e Sérgio viu com seus próprios olhos, enquanto as garras das águias se apoderavam de uma cabeça dos mercenários. Quando a águia colocou suas garras sobre a cabeça do mercenário, o mercenário gritou de forma lamentável. A águia se apoderou dele e voou para o céu. Em um instante, os dois desapareceram. As outras águias tinham poucas diferenças. Às vezes, era apenas uma águia, às vezes algumas unidas, mas todas elas pegavam um mercenário e subiam muito alto. Elas realmente não os derrubaram. Em vez disso, eles voaram na direção da montanha de pedra. Depois de pouco tempo, eles não puderam mais ver ninguém com as roupas de mercenários. Aquelas pessoas que pareciam guerreiros mortos-vivos se afastaram da carruagem. Não muito longe de Sérgio, um deles se curvou em sua direção e depois voltou para a floresta. Sérgio ficou atordoado por um momento, depois ouviu uma voz atrás dele dizendo: "É o povo do Senhor Zawai. Continue em frente na direção da montanha de pedra." Sérgio virou a cabeça e viu Laura. Ele não sabia quando Laura se levantou, mas ele obedeceu apressadamente. Ele imediatamente organizou a equipe e protegeu a carruagem até que eles estivessem na montanha de pedra. Laura havia deixado a carruagem quando ouviu o som das águias chegando. Ao ouvir o canto dessas águias, ela soube que tinha sido Zawai quem as enviou. Mas, ela realmente não tinha pensado que Zawai realmente seria capaz de enviar tantas águias. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.